Boa noite, queridas irmãs, amigas, nossas queridas do dia a dia. Bom, para nós é sempre um momento especial, a nossa reunião mensal, né? Todo início de mês, graças ao Senhor, nós estamos aqui para escutarmos o Senhor falar conosco uma palavra mais direcionada para nós mulheres. O Senhor, Ele se preocupa e sempre se preocupou com as mulheres. Ao longo da Bíblia, se a gente for ler, sempre tinha uma mulher num momento especial, numa era especial, fazendo coisas especiais. Por meio de uma mulher, nós vimos que entrou o pecado, Eva, mas também foi por meio de uma mulher que veio a salvação, por meio de Maria. Então, queridas, nós somos muito especiais no plano de Deus. E a gente acabou de cantar um hino muito rico, né? Muito maravilhoso, que fala que um Deus tão maravilhoso, que habita no céu, num lugar tão intangível para nós, né, seres humanos, Ele decidiu vir para essa terra, passar por todo tipo de sofrimento, depois passar pelo maior sofrimento, que é a morte de cruz, para nos dar a vida. E todas nós que cremos, confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, se torna uma filha de Deus. E quando nós cremos nesse Deus tão maravilhoso e tão poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós tocamos nesse grandioso amor, nós não queremos outra coisa a não ser viver para Ele. Quando a gente ama muito alguém, a gente quer fazer de tudo para agradar essa pessoa, né? Se nós amamos a Deus, nós também vamos procurar fazer de tudo para agradá-lo. Por isso que o nome desta nova série que nós estamos iniciando hoje é o Viver da Mulher Ézer. Porque baseado na forma como nós vivemos, nós vamos agradar ou desagradar a Deus. Mas o nosso intuito, o nosso propósito é viver de uma forma que agrade ao nosso Deus. Eu creio que ninguém que está aqui quer viver de uma forma que desagrade ou que desonre a Deus, né? Mas por que mulher Ézer? Quem estava aqui na reunião que a gente falou sobre mulheres Ézer, o coração da mulher Ézer? Levanta a mão, só para eu saber. Tá, então tinha algumas aqui que não estavam, né? Então eu vou falar um pouquinho por que mulher Ézer. Quando Deus criou a mulher, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra. Soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Mas quando ele criou a mulher, ele fez o homem adormecer, retirou uma das costelas e fez a mulher. Ele fez a mulher para ser auxiliadora, aquela que ajuda, que é apta, que é competente, que é capaz, que é facilitadora, que é amparo. Todas nós exercemos essas funções, não é verdade? Dentro da nossa casa a gente é tudo isso, a gente é amparo, a gente socorro, ajuda, a gente facilita as coisas, tá certo que a gente dificulta às vezes também, mas na maior parte do tempo a gente é facilitadora, né? Então, Deus criou a mulher para ser auxiliadora. Deus colocou na mulher essa característica. E vocês sabiam que esta é uma característica também que está em Deus? Em Salmos, capítulo 33, versículo 20, diz o seguinte: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Mostra que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio. Então, Deus colocou na mulher uma característica que é dele,
Então, quando ele olha para nós, mulheres, ele enxerga uma característica dele. E é tão gostoso isso, não é? Para nós que temos filhos, você olha seus filhos, às vezes a semelhança, você olha lá, a minha cara. Tá certo que tem algumas coisas que a gente fala, você podia ter puxado outra pessoa, né? Mas isso não. Mas Deus olha para nós e espera ver as características dele em nós. Então, o significado de Ézer é a mulher auxiliadora, aquela que presta socorro e auxílio. E em hebraico, esse nome é em hebraico, né? A tradução em hebraico é auxiliadora. E fala no versículo lá em Gênesis que Deus nos criou como auxiliadora idônea. Então tem um complemento em hebraico, é Ezer Kinegdo. Olha que chique, né, gente? A gente falando em hebraico, como se a gente souber. Mas a gente estudou esse significado, Ezer Kinegdo. Kinegdo significa correspondente oposta. Então, a correspondente oposta desta minha mão direita é a mão esquerda, é a minha mão oposta. Então, Deus nos criou para sermos auxiliadoras, aquela que corresponde de forma oposta, no caso, ao homem, né? Mas como assim? Deus nos criou para sermos rivais do homem? Não, não é no sentido de rival, é no sentido de complemento. Tudo que esta mão faz, a outra mão auxilia. Então, nós fomos criadas para sermos estas mulheres que ajudam e que complementam. E o complemento, quando a gente fala de complemento, a gente envolve falar o quê? De diferenças. Todas nós somos diferentes umas das outras. Todas nós somos diferentes, por exemplo, dos nossos maridos. Mas a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E o que a gente quer fazer é tornar todo mundo igual a nós. A gente gosta que tudo seja exatamente do nosso jeito. Mas Deus deseja que nós aprendamos a ser essas mulheres que se tornam mais sábias com as diferenças. Então, esse é o viver. Como é que é o viver desta mulher que Deus criou para ser auxiliadora? Se nós não aprendermos a viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, ao invés de sermos auxiliadoras, nós vamos ser atrapalhadoras. Quando Deus nos salvou, quando a gente aceitou Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador e a viver para Ele, a primeira coisa que o Senhor fez foi nos lavar com o seu sangue precioso. O Senhor derramou o sangue dele na cruz para nos limpar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Dos pecados que nós cometemos no passado, dos pecados que nós cometemos hoje e dos pecados que nós ainda vamos cometer. Mas, quando Deus nos salvou, o que importa para Ele de fato é a partir daquele momento que você recebeu Ele no seu coração. Deus não se importa com o seu passado. Não. Ele apaga da mente dele o nosso passado antes de nós crermos no Senhor. Então, o que importa é a nossa vida com Deus a partir do momento que a gente recebe Ele no nosso coração. Então, nós, antes de recebermos o Senhor, pode ser que nós tenhamos uma vida aí na ignorância de pecar sem saber. E nós também passamos por uma série de coisas na nossa vida, né? Talvez aqui algumas de nós por perdas muito importantes, por traumas, por violência e, enfim, a lista é muito grande de tragédia que já pode ter acontecido conosco. Deus não se importa com o nosso passado antes de nós crermos nele. Mas Deus se importa. E é importante, Deus se importa, é importante que nós aprendamos a lidar com as questões do nosso passado. Porque senão, se a gente não lida com as questões do passado, a gente vai viver o presente sempre nos reportando a questões do passado. E aí o nosso futuro vai ficar comprometido.
Pode estar parecendo meio filosófico o que eu estou falando aqui, mas já já vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando. E Deus deixa na palavra princípios de como esta mulher deve viver quando ela recebe o Senhor Jesus no coração. Irmãs, muitas vezes nós pensamos que viver para Deus como mulher de Deus é a gente ter uma boa conduta ética, um bom padrão moral, sermos delicadas, respeitáveis, cuidar do nosso modo de falar, cuidar do nosso comportamento. Isso é muito bom, sim, mas não é exatamente com isso que Deus está preocupado e requer de nós. E eu vou ler para vocês alguns versículos aqui, nós vamos passar por alguns versículos que vai mostrar para nós qual é o padrão que esta mulher, Ézer, tem que ter para Deus se agradar. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós cremos no Senhor é abandonar os ídolos. A gente falou muito sobre isso na série Coração Novo. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Daí a gente pode pensar assim, mas eu nunca tive ídolo, eu que tenho o Senhor não tenho ídolo, e a gente já conversou também bastante sobre isso. Mesmo tendo o Senhor, a gente pode ter o nosso coração ocupado com ídolos. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que se torna a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa tranquilidade. Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. Tudo aquilo que se torna a nossa fonte. E Deus deseja ser a fonte de tudo para nós. E é claro que isso não significa que a gente não vai ter satisfação nas circunstâncias, na nossa família, não significa isso, mas significa que em primeiro lugar, o nosso coração pertence a Deus. Quando nós aceitamos o Senhor, esse deve ser o nosso viver, deixar de lado aquilo que até então era a fonte da nossa vida, porque Deus passa a ser a nossa fonte. Bom, mas se Deus não se importa com o meu passado, por que então que eu tenho que ficar lidando com ele? Por causa do nosso testemunho. E eu vou dar um exemplo para vocês, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, antes de conhecer Jesus, ele extorquia as pessoas, ele roubava, ele enganava as pessoas, tudo por causa de dinheiro. Mas quando ele conheceu Jesus, ele se arrependeu do que ele fazia, e por causa do testemunho dele, porque ele queria que as pessoas entendessem que ele tinha crido em Jesus, ele restituiu 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. Ele não precisava restituir 4 vezes mais, mas ele quis restituir muito acima do que a lei exigia. Ou seja, ele lidou com o passado dele, porque ele se preocupou com o que as pessoas iriam pensar dele, porque ele seguia Jesus. Muitas vezes a gente pode ter um viver assim, eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Se você tem o Senhor Jesus e deseja viver de acordo com o padrão estabelecido por Ele, você tem que se preocupar sim com o que as pessoas pensam. Porque você expressa as características e a natureza de Deus. É claro que a gente não vai ficar obsessiva a ponto de não ter liberdade para viver. Aí já é doentio. Mas nós devemos sim cuidar do nosso testemunho. Bom, e o que a gente vai falar nessa série? Hoje a primeira mensagem, eu estou dando aqui para vocês um panorama geral acerca do que nós vamos falar de agora em diante. Quando a gente fala de viver da mulher, a gente envolve lidar com o passado, que é o que eu estou falando agora, envolve a gente aprender a lidar
com a nossa fala. Quem aqui fala mal das pessoas? Não precisa levantar a mão, que eu sei que todo mundo fala. Isso faz parte da natureza humana. Quem aqui pensa mal dos outros? Não precisa levantar a mão, porque todas nós estamos incluídas. Quem aqui tem algum tipo de comportamento inadequado? Também. Por quê, irmãs? Porque isso faz parte da nossa humanidade. Mas uma vez que nós fomos salvas, esta vida de Jesus vai crescendo em nós dia a dia. Quanto mais a gente anda com Jesus, mais nós nos tornamos parecidas com Ele. Então, aquilo que a gente fazia no passado, a gente não faz mais. Por quê? Nós estamos andando com Jesus, nós falamos como Jesus, nós nos comportamos como Jesus, até chegar a um ponto de tanta união com Deus, que a gente vai pensar como Jesus. E é isso que Deus deseja para nós, esse é o padrão. E aí eu estava lendo aqui, eu falei, meu Jesus, eu estou muito distante disso. Mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor, Ele fez novas todas as coisas. Quando Ele morreu na cruz, um novo caminho se abriu para nós. Então a gente não precisa mais ficar andando pelo caminho antigo. Eu gostaria de ler com vocês, eu acho assim, são 10 versículos, mas é importantíssimo que nós façamos a leitura desses versículos, para que a gente vá ficando mais familiarizada com aquilo que Deus deseja para nós. Eu vou ler aqui de acordo com a versão King James atualizada, Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 32. Eu vou ler rapidinho e vocês prestem atenção, por favor, quem quiser seguir também. Fique à vontade. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. O padrão é elevado. E nós vemos aqui também, né, irmãs, o nosso retrato. Fala sobre o modo de raciocinar, o modo de falar, sobre bondade, sobre sentimento. Quem não se ira aqui? Quem não fica com raiva? Né? Quem não tem vontade, às vezes a gente até fala, vontade de esganar. Mas a gente não esgana, porque a gente tem o Senhor no coração. Mas é importante a gente reconhecer os sentimentos. Então fala aqui no início desse versículo que eu comecei lendo para vocês, que nós nos despimos do velho homem, ou seja, nós tiramos aquela roupa antiga do passado que a gente vivia, em termos, né, aquele comportamento, aquela velha maneira de viver em pecado, né, no modo de desagradar a Deus que a gente vivia. Deus, quando Jesus morreu na cruz, nós nos despimos, quando nós aceitamos o Senhor, despimos do velho homem. E Ele nos deu uma roupa nova. E vos revestistes do novo homem. E quando a gente se veste desta roupa nova que Deus nos deu,
o nosso viver é de acordo com aquilo que Deus deseja. Só que todas nós gostamos de uma roupinha nova, não é não? É ou não é? Hein, Joana? Gostamos ou não? Mas é impressionante também como em casa a gente gosta de ficar com uma roupinha mais velha, não é? Porque é mais confortável, a gente fica mais à vontade, né? Irmã, se a gente for pensar na nossa vida espiritual, a gente usa a roupa nova com as pessoas no dia a dia, mas quando a gente volta para a nossa casa ou para o lugar da nossa intimidade, a gente deixa aquela roupa espiritual e coloca a roupa do velho homem, da velha mulher. Sai daqui, menino! Gritaria, fala de qualquer jeito com o outro, é ríspida, cultiva mágoa, amargura no nosso coração. É ou não é? Em casa, nós mostramos quem de fato nós somos. A pessoa que mais me conhece nessa vida, eu acho que depois da minha mãe, é o Davi. Porque ele convive comigo. Nas particularidades. Para as irmãs aqui, né? Às vezes a gente, ai, que gracinha, tão educada aquela irmã, tão fina, ai, que graciosa, gente. Vai morar com ela para você ver. Não sobra uma aqui, gracinha. Irmãs, porque faz parte da nossa natureza. Mas Deus quer que nós estejamos revestidas desta roupa nova que Ele nos deu na nossa casa. A ponto de os nossos filhos, nosso marido, nossas mães, nossos irmãos, seja lá quem for, olhar para nós e falar, puxa, como você é bela. Assim como a mulher virtuosa, você é ditosa. A sua beleza a todos sobrepujas. Mas não é beleza física, é a beleza interior. É a manifestação das características de Deus através de nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que lindo e maravilhoso a gente poder proclamar esse versículo. Mas muitas vezes, amadas irmãs, esta não é a nossa realidade. Porque mesmo sendo salvas, tendo crido no Senhor, e mesmo que estejamos vivendo para Ele, tem muitos aspectos da nossa vida que nos deixam amarradas em questões do passado. E aí nós passamos a repetir muitos erros, muitos sentimentos e muitos comportamentos que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida do presente. Nós passamos a ser mulheres ressentidas. Ressentir é sentir de novo, toda hora a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou dar exemplo de, vamos dizer assim, de pessoas. Eu vou dar exemplo de um cachorro, porque eu acho que aí fica mais distante, mas vocês vão entender a ideia do que é o ressentir. Todo mundo sabe que eu tenho um cachorrinho fofinho, que não é chato, o Baruque. E ele é todo assim, adora passear e tal. E tem um cachorrinho de um vizinho da esquina, e a primeira vez que ele viu esse cachorrinho na esquina, ele encrencadinho foi lá e quis brigar com o cachorro e tal. Isso já tem tempos. Todos os dias, se eu passar 10 vezes na porta da casa desse vizinho, mesmo que o cachorro não esteja lá, o Baruque faz o mesmo comportamento de querer brigar com aquele cachorro. Por quê? Ele registrou na cabecinha dele que ele precisa se defender, se proteger ou marcar território ali, porque ali é uma zona de perigo. O raciocínio do ser humano
A vivência do ser humano é semelhante em que sentido? Se nós sofremos uma coisa muito importante, ou se nós fomos traumatizadas em algum momento da nossa vida, fica um registro muito importante nas nossas emoções e no nosso cérebro. E esse registro, que é muito importante, ele vai ficar lá quietinho. Mas aí você vai vivendo a sua vida. Qualquer menção que pareça, e isso inconsciente, né? Porque a gente não pensa, isso aqui parece com que eu... Não, você vai vivendo sua vida, de repente, você tem, parece que a mesma sensação de mal-estar que você viveu em alguma situação do passado. Se a gente não volta para lidar com esse passado, a gente vai ficar revivendo esse passado no presente. Isso é ressentir. E às vezes, questões que acontecem conosco lá na infância, se a gente não trata, você vai viver isso na amizade, você vai viver o sentimento no casamento sem saber por quê. O Senhor quer nos curar dos nossos ressentimentos, irmãs, porque Ele deseja que nós tenhamos uma vida completamente liberta. Se eu sofri um trauma na minha infância, por exemplo, de agulha do hospital, e tudo que fala de doença e de hospital, me dá mal-estar, se eu vejo médico me dá mal-estar. Isso estou dando aqui um exemplo bem grosseiro, mas para vocês entenderem. Isso me faz ter prejuízos na minha vida. Deixo de marcar exame, me torno negligente, às vezes, com a minha saúde, por conta, às vezes, de uma coisa que eu fiquei aprisionada lá atrás. Deus deseja nos libertar disso. E ao invés de sentirmos de novo estas emoções, Deus deseja redimir as nossas emoções. O que é redimir? Redimir é colocar algo novo, sentir algo novo. É andar por um caminho novo. Mas como assim? Que confuso. Porque não dá para a gente apagar o nosso passado. Não dá para a gente apagar o passado. A gente tenta esquecer de muitas coisas que nos causaram dores. E você pode até reprimir. Mas por mais que a gente tente, aquilo vai fazer você escorregar em algum momento da sua vida. Por isso que Deus deseja desatar esse nó que te aprisionou e te amarrou lá. Para você poder viver essa vida maravilhosa em Cristo. Então, ao invés de ressentir, Deus deseja redimir as nossas emoções. Não tem como a gente apagar o que aconteceu conosco, mas tem como Deus nos dar um novo olhar a respeito daquilo que um dia nós vivemos. O nosso cérebro fica viciado, essa é a palavra, em fazer o mesmo circuito, a gente até chama de circuito neural, faz o mesmo caminho que te leva a pensar ou sentir as mesmas coisas, a partir de um trauma ou de um evento importante da sua vida. Você pode mudar de cidade, mudar de país, casar, descasar, ter filho, aconteça o que acontecer na sua vida. O caminho desse circuito é o mesmo. Quando fala de redimir, Deus deseja fazer um caminho novo. O passado continua aqui. Ao invés de você fazer sempre esse caminho, Deus vai te dar um novo caminho para você seguir. E é isso que Deus deseja fazer na nossa vida. E para dar um exemplo disso, eu quero falar rapidamente sobre Noemi. É uma história muito famosa, todas vocês já conhecem, Noemi e Ruth, né? Mas hoje eu quero falar rapidamente sobre Noemi. Em Ruth, capítulo 1, de 1 a 5,
Vamos ver se vai dar tempo de ler. Eu acho melhor eu comentar com vocês aqui, depois vocês leem a história, porque é grande. Mas vamos ver se a gente consegue ler pelo menos esses primeiros versículos aqui. Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu também vou ler na versão King James atualizada. Diz assim: No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Noemi, o significado do nome Noemi é ditosa, feliz. E ela era casada com Elimeleque, morava em Belém. Belém era conhecido como Casa do Pão, né? Um lugar muito próspero, cheio de alimento, mas chegou a crise para essa família. E a crise sempre chega, mesmo para nós que temos o Senhor. A questão é o que a gente faz, irmãs, quando a crise chega na nossa vida? Nós que temos o Senhor. Essa família decidiu sair dessa terra nesse período de escassez e foi para Moabe para buscar sobrevivência. Chegaram lá, passou um tempo, o marido de Noemi morreu. Aí ela ficou com os 2 filhos, eles se casaram, um se casou com Ruth e outra se casou com Orfa, mas passou mais um tempo e esses 2 filhos morreram. Imaginem vocês, uma mulher que já está viúva, perde os 2 filhos numa terra onde ela é estrangeira. Ou seja, resumo da história, chegou o fim da vida dessa mulher, acabou para ela. Ela já era uma idosa, não podia ter mais filhos, as noras dela eram moabitas, então ela chegou para essas noras e disse: olha, eu vou voltar para minha terra, em Belém, muito obrigada por tudo, e vocês fiquem aqui para seguir a vida de vocês, porque eu não posso dar mais filhos para vocês, vocês são novas, vocês precisam seguir a vida, ter filhos, se casarem novamente. Elas falaram: de modo nenhum, a gente quer ficar com você, a gente vai com você. E ela falou: não, de jeito nenhum, porque Deus, o Todo-Poderoso, me afligiu de uma forma tão grande, eu vou voltar para minha terra, enfim. Orfa decidiu ficar, e a Ruth virou para ela e falou: olha, não insista comigo, eu vou com você. O seu Deus é o meu Deus, para onde você for, eu vou também. E Noemi voltou com Ruth para a terra dela. E chegou na terra dela, olha o que ela disse no versículo 20. Mas quando ela chegou lá, né? Aí o povo falou: nossa, mas essa não é a Noemi? Será que é? Não é? Porque o sofrimento, às vezes, pode mudar o nosso semblante. Nós ficamos abatidas. E dependendo da intensidade do sofrimento, irmãs, nós até envelhecemos, né? O nosso coração, o nosso rosto corresponde àquilo que está no nosso coração. Mas ela lhes pediu: não me chameis Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Irmãs, ela falou para aquele povo: não me chama de Noemi mais não, porque eu não sou ditosa. Eu saí dessa terra como ditosa e agora a desgraça aconteceu na minha vida, eu sou uma mulher amarga. Quantas de nós, dependendo do tipo de sofrimento que a gente passa na vida, a gente nem se reconhece mais.
A gente nem sabe mais quem a gente era. É como se a gente tivesse perdido a nossa identidade. E foi o que aconteceu com Noemi. Mas vejam só. Eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, gente, mas tudo bem, que sofrimento muito grande, sim. É inimaginável, eu não consigo imaginar. Mas ela não estava vendo que uma mulher jovem decidiu fazer esse percurso todinho e voltar com ela para ser estrangeira na terra dela, com uma idosa. A Noemi não tinha futuro, irmãs. Tinha acabado para ela. O que Ruth ia fazer com ela? Ter um fim também. Só fazer companhia e acabou a vida dela, porque ela não tinha filhos. Noemi, por conta de tudo que aconteceu com ela, no passado dela, ela deixou de enxergar no presente o que Deus estava fazendo na vida dela. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Por conta de situações que aconteceram, o que acontece conosco, a gente já acha que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, que Deus não faz justiça, que a nossa vida acabou e que o nosso fim chegou. Ou seja, estraga tudo. A vivência para nós é como se estragasse tudo que Deus tivesse feito. E ela não estava vendo o quanto que uma jovem com um potencial enorme de vida e de futuro tinha escolhido dar a vida para ela praticamente, né? E ali ela se torna amargurada. Mas ela nem imaginava o que Deus estava preparando para ela. Quando ela voltou, e assim, né, percebam, ela fala, quando eu saí dessa terra, eu era feliz, eu era ditosa. E convenhamos, quando ela saiu de Belém, ela não estava tão feliz assim, porque ela estava enfrentando a crise. Olha a nossa capacidade de generalizar quando o mal nos acontece. Tudo fica ruim para nós, não é? Mas ela nem sabia o quanto ainda ela tinha para viver. Irmãs, às vezes a gente pode pensar em determinadas situações. Já era. Acabou para mim. Com essa situação é muito difícil eu me reerguer. Não tem esperança, não vejo esperança. Mas Deus é quem sabe do nosso futuro. E hoje eu creio que o Senhor está falando aqui aos nossos corações. Não desiste não, porque o fim ainda não chegou. Você não está vivendo o último capítulo da sua história. E aí, para encurtar a história, porque meu tempo já acabou, Noemi orientou Ruth, e aí eis que apareceu Boaz na história de Ruth. Ruth se casou e teve um filho chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi, e de quem veio a descendência Jesus. Uma mulher amarga, com tantos, né, com a vivência de tantos caos na sua vida, se tornou aquela por meio de quem Deus faria tantas coisas. Talvez hoje você também tenha esse pensamento. Eu me perdi no meio do meu sofrimento. Mas Deus deseja te resgatar no seu sofrimento. Lembra que eu falei, Deus abriu um novo e vivo caminho. Tem o circuito do nosso pensamento que às vezes fica viciado, né? Noemi, ela voltou no passado, no mesmo lugar do passado dela, mas para viver coisas novas. Por isso nós precisamos lidar com o nosso passado. Não tenha medo. E se você não sabe por onde começar, peça ajuda. Deus colocou uma pessoa maravilhosa ao lado de Noemi. Irmãs, às vezes eu criticava a órfã. Nossa, né? Aproveitou a primeira oportunidade para dar no pé, né? Para não ficar com a sogra. Ruth, coitada. Não. Olha o que Deus fez. Muitas vezes a gente passa por sofrimentos e não é multidão que vai ficar do nosso lado, não, irmãs. Não se engane.
Na hora do sofrimento, fica um, dois, duas, uma. Mas é propósito de Deus. Deus colocou nos caminhos de Noemi, Ruth. Deus vai preparar a sua Ruth. E Deus também prepara mestras do bem, Noemis também, se nós formos Ruth, né? Então, não importa o que se perdeu em você. Talvez você sinta que tenha perdido a alegria, paz, tranquilidade, criatividade, capacidade. Enfim, são tantas coisas que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Mas o Senhor vai resgatar em você as características que Ele colocou em você para que você viva inteiramente para Ele. Para encerrar, eu queria compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive esses dias. Eu estava aflitíssima. E eu falei, Senhor, o Senhor tem que falar comigo. Pelo menos tranquiliza meu coração nessa situação. Fala comigo, Senhor. Porque no meu pensamento, eu estava naquele ciclo. Eu falei, nossa, não é possível, eu não posso ficar desse jeito. Senhor, fala comigo. E fui ler a palavra. Irmãs, olha o versículo que o Senhor me deu. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Salmo 116, versículo 7. O Senhor falou para mim, fala para a sua alma que está aflitíssima, ficar quietinha, sossega, porque eu tenho sido bom para você. Irmãs, nesta hora que o pensamento estiver viciado e te levando lá para o buraco, procure trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. O que você traz na sua memória quando os maus pensamentos, quando o dia mal vem? E é com esse versículo que eu encerro. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga à sua memória as palavras do Senhor. Volte-se à palavra do Senhor. E se precisar de ajuda, procure ajuda. E agora, irmãs, para a gente encerrar, gostaria de convidar vocês para a gente cantar um hino que se chama Deus de Amor. Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar.
Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti.